Professor, será que você lembra onde que nós paramos ontem? Terminamos, né? Parágrafo 7º, estamos falando de confissão. A confissão aqui, esse livro é do começo do século passado, quando tinha padre válido ainda, e do tempo nosso aí, nós não somos do começo do século, mas o nosso tempo também tinha, né? Só que agora nós estamos num tempo que não tem, nós estamos no século XXI, né, gente? E aí a gente sabe que tem que ser adaptado o que é lido aqui para a realidade nossa de hoje. Mas vamos lá, estamos falando da confissão. Parágrafo 7º, do modo de se confessar. Tudo que é falado aqui serve para você na confissão espiritual também. Como vos apresentareis ao confessor? Ponho-me de joelhos aos pés do confessor e digo, abençoai-me, Padre, porque pequei. Que fareis enquanto o confessor vos der a bênção? Inclino-me humildemente para receber a bênção e faço o sinal da cruz. Depois de ter feito o sinal da cruz, que direis? Depois de feito o sinal da cruz, eu direi... Eu me confesso a Deus Todo-Poderoso, a bem-aventurada sempre Virgem Maria, a todos os santos e a vós, Padre, porque pequei. E depois o que direis? Depois direis, confessei-me em tal tempo, por graça de Deus recebi a absolvição, cumpri a penitência e fui à comunhão. Em seguida, faça a acusação dos pecados. Terminada a acusação dos pecados, que direis? Direi... Acuso-me ainda de todos os pecados da vida passada, especialmente contra tal ou qual virtude, por exemplo, contra a pureza, contra o quarto mandamento, etc. Olha, gente, é complicado, certas coisas, nós estamos numa época muito difícil, né? É totalmente diferente a nossa época agora de 100 anos atrás. Então, falar de vida passada, por favor, não tem nada a ver com outras encarnações. Por favor, não entenda errado. Quando fala vida passada, é aqui, o nosso passado, nosso passado. Coisa que você aí para trás acabou cometendo, na hora esqueceu de confessar, lembrou depois, e agora então está confessando, tá certo? Não é vidas passadas, quando você era Cleópatra, ou então Marco Antônio, lá no Egito, aquelas besteiras que tanta gente faz aí, é tanta Cleópatra, você faz aquele negócio de regressão de vidas passadas, é tanta Cleópatra por aí que eu vou contar para o seu negócio. A gente, historicamente falando, teve quantas Cleópatras, professor? Porque tem um monte. A pessoa fez assim, ó, uma, né? Então, mas tem muitas que foram Cleópatras por aí, então a gente não entende mais é nada, né? De qualquer forma, não tem como entender mesmo, porque a verdade é, nós nascemos no momento da nossa concepção, nossa alma é criada, e aí nós vamos em frente. É assim que é, isso é o que a nossa igreja ensina, isso foi o que o Senhor ensinou, não existe reencarnação. Portanto, quem está achando que pode errar à vontade, quem está achando que vai voltar que nem mosquito, ou vai voltar que nem cabrito, ou sei lá o que, vai se encarnar como o filho da mãe, né? o filho da filha, e aí vai tomar herança. Tem tanta loucura nessas coisas que eu conheço, que eu já vi gente falando, que simplesmente esqueça. É assim, você nasceu, depois você morre, tem o meio do caminho aqui, o que você fez, né, para merecer o final seu, né? Você nasce, você morre, você vai ser julgado, daí é céu, purgatório e inferno, é só isso. Ninguém fica zanzando almas penadas, espíritos que não sabem que morreram. Olha, não tem isso daí, né? A nossa religião não se ensina isso, ao contrário. No Antigo Testamento se abomina essa conversa de espíritos. Então, tirando as almas do purgatório, temos o Espírito Santo com letra maiúscula, e tirando que é o Espírito de Deus. E tirando a questão das almas do purgatório, que aqui raramente, aqui ou lá, o Senhor até permite que apareçam para alguém, para pedir orações, tal, dando testemunha da existência do purgatório. Tirando isso, é só isso. Tá? Não tem nada mais, tá certo? Então não vamos começar com esse negócio de alma do outro mundo e perambulando, história do Penadinho, sabe? Penadinho lá no cemitério, vivendo com o lobisomem lá, não sei o quê, múmia. É isso, gente, não tem nada a ver com a nossa religião, nem tampouco o autor aí me parece católico, uma vez que eles lançam, assim, agora mais modernamente, chocantemente, cada personagem está sendo... assim, adepto de uma religião diferente para tentar contentar todo mundo. Então, é o tipo da coisa que seria melhor não colocar religião nenhuma, na minha opinião. Mas, enfim, é isso que está acontecendo, é assim que as coisas são, e a gente, então, tem que entender que a nossa religião não ensina isso. Ninguém vai ficar no cemitério lá batendo papo, brincando e perturbando os outros, tá bom? Não tem isso daí, não. Vamos lá. Tudo isso por causa do vidas passadas, da vida passada, por favor. Não tem nada a ver com antes de você nascer. Antes de você nascer... não tinha. Tinha o mundo, tinha Deus, tinha um monte de coisa, mas não tinha você. Certo? Quando você nasceu, começa a sua história pessoal. Antes, não.
Depois dessa acusação, que direis ainda? Direi, de todos esses pecados, de todos aqueles de que não me lembro, peço perdão a Deus de todo o coração. E a vós, Padre, peço a penitência e a absolvição. Olha, você está entendendo aqui? Olha só. De todos esses pecados, de todos aqueles que eu não me lembro, peço perdão a Deus de todo o coração. E a vós, Padre, peço a penitência e a absolvição. Absolvição é aquela fórmula que o Padre faz, né, sobre a pessoa, que muita gente já não está fazendo mais faz tempo. Depois que o Bento XVI saiu, né, e tiraram o Bento XVI do poder, muita gente avacalhou, nem forma de absolvição não tem mais, portanto um monte de confissão aí é totalmente inválida. Primeiro porque se o padre está com Jorge Mário Bergoglio, ele está excomungado, religiosamente falando, teologicamente falando, em termos de direito canônico também, e segundo porque muitos nem isso não fazem, né? Nem a fórmula de absolvição não dão direito, e outros nem confessam, né? Outros chegam para a pessoa e falam, quem? Você tem quantos anos? Eu tenho 70, então você não peca mais, cai fora. Cai fora do meu confessionário, e não confessa a pessoa. Tem gente aí, tem padre aí que é atual, né, moderninho, que fala que depois dos 60 anos é impossível você pecar. Como assim? Ninguém com mais de 60 anos peca. O legal é assim, a gente fala assim, por que será que faz isso, né? Olha, a primeira coisa que eu posso pensar é assim, a igreja ficou velha. A grande verdade é que a igreja ficou velha. Os jovens não querem nem saber de igreja. Essa é a grande verdade. Então, quando a gente ia à missa, né, a gente notava, a grande maioria, pessoal bem mais velho, mas a grande maioria, alguns jovens aqui ou ali, gente com criança, mas a grande maioria, pessoal mais velho. Se você for na missa 6 horas da manhã, né, quem já foi, aí é a turminha mesmo, a turminha do andador, da bengala, né, aquela turminha que tá velhinha já mesmo ali, firme na paçoca, né. Então, e aí chega e fala que quem é mais de 60 anos não peca. Bom, ele acabou de esvaziar mesmo o confessionário dele, né? Porque a maioria, inclusive que vai no horário comercial, tem que ser aposentado, porque se for aí, moço aí, adulto, está trabalhando, não tem tempo, então ele acabou de se livrar do problema, né? 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 Ele está aí mesmo colaborando com a ida de todo mundo para o inferno propositalmente. Bom, propositalmente ou não, é o que ele está fazendo, lamentável. Concluída assim a acusação dos pecados, que mais resta a fazer? Concluída a acusação dos pecados, é necessário ouvir com respeito o que disser o confessor, aceitar a penitência com sincera vontade de cumpri-la e, enquanto lhe dá a absolvição, renovar o ato de contrição. Depois de recebida a absolvição, que ainda há de fazer? Depois de recebida a absolvição, é preciso agradecer a Nosso Senhor, cumprir o quanto antes a penitência e pôr em prática os avisos do confessor. Que bom quando a igreja era assim, né? Mas eu, ainda assim, mesmo assim, com muitas coisas já não sendo aplicáveis na realidade nossa dos nossos tempos, que são os últimos, eu recomendo que você compre esse livro aqui. Não tem para vender, não estou fazendo propaganda e não estou ganhando nadinha para isso, mas eu estou ganhando a sua salvação, né? Colaborar com a sua salvação, né? É o Catecismo Maior de São Pio X, ele continua valendo. Aqueles que acham que está muito velhinho já e não vale, estão errados, né? É bom porque ele é um resumo do Catecismo lá do Catecismo de Trento. É bom porque ele é um resumo do Catecismo Romano, que é o Catecismo de Trento, tá bom? Então vale a pena ter esse livro, eu recomendo. E se você joga lá no buscador que você usa, Google, DuckDuckGo, não sei qual buscador você usa, se você faz isso, você então vai achar vários preços lá e tal.